Olá, meus irmãos, sejam bem-vindos ao curso de Teologia e nós vamos começar o nosso estudo entendendo o que é teologia. Como o próprio nome diz, teologia é o estudo de Deus. Do grego, theos quer dizer Deus e logia quer dizer estudo. E como que nós fazemos esse estudo de Deus? Através dos conhecimentos teológicos, das matérias teológicas. Então nós vamos estar utilizando, por exemplo, exegese e hermenêutica para entender o que quer dizer a palavra de Deus, pois a teologia parte do estudo das escrituras sagradas como elemento, como fundamento do entendimento do divino. Então, por exemplo, nós cristãos, nós adotamos a Bíblia Sagrada. Os budistas adotam os sutras sagrados. Os indianos adotam as escrituras sagradas deles, o Rig Veda, Bhagavad Gita, os Upanishads e por aí vai. Então, existem várias teologias, várias crenças em Deus. Em diversas épocas, em diversos lugares, surgiram ideias sobre Deus. Então, desde lá da antiguidade, da pré-história, o ser humano tinha crenças em Deus. E era uma crença mítica, de mitos e lendas. Então, o ser humano acreditava num Deus mítico. Aliás, acreditava em vários deuses míticos. Então, na antiguidade, eles acreditavam que tinha um Deus do trovão, um Deus da chuva, um Deus do vento e por aí vai. E depois, com o tempo, com a evolução do pensamento humano, da filosofia, dos pensadores, foram surgindo messias ou avatares. E então a crença do ser humano passou a estar envolvida com misticismo. Então eles estudavam o místico, o espiritual. Eles acreditavam que tinha um mensageiro de Deus, um avatar, um Messias. E em cada civilização houve um avatar ou Messias. Então, para nós, no cristianismo, teve a figura de Jesus Cristo. Para o budismo, teve a figura do Buda. Na verdade, não tem só um Buda, tem vários Budas, centenas de Budas que já existiram. Por isso que às vezes nós vemos imagem de um Buda mais magrinho, um Buda mais gordinho, um Buda cantando, um Buda dançando e por aí vai. Então, em cada povo, em cada época, houveram crenças diferentes em Deus, mas com vários elementos em comum, em que nós vamos estar estudando posteriormente e vamos observar que existem elementos comuns, como por exemplo a Santíssima Trindade. A Santíssima Trindade foi emprestada da teologia egípcia, em que eles já tinham uma trindade divina. E a Igreja Católica acabou adotando a ideia de trindade. Se nós formos pesquisar na Bíblia, nós não vamos ver esse termo dentro da Bíblia, dentro das Escrituras, mencionado esse termo. Isso foi criado, adotado na teologia com o tempo. Então, os estudos teológicos partem dessa base do entendimento das Escrituras Sagradas, para entendermos qual que é o plano divino, o que Deus espera de nós, o que vai nos trazer a redenção. Será que existe redenção, existe salvação? Então, na teologia, temos um universo muito grande, em que alguns acreditam numa proposta salvífica, outros não. Alguns acreditam no Messias, outros não. E até muitas vezes nós ouvimos dizer que muitos teólogos acabam virando ateus. E essa é uma das correntes que tem crescido muito no mundo, o ateísmo. Eu confesso que eu próprio já fui ateu em algumas épocas. Mas eu me convenci da existência de Deus, de um Supremo Criador, acreditando que existe uma inteligência suprema, uma inteligência divina. Como pode existir alguma coisa inteligente se não foi criado por uma inteligência?
Como, por exemplo, se eu estou lá no meio do mato e encontro um relógio, é impossível esse relógio ter surgido de um raio que fundiu o metal, que organizou as engrenagens e fez aquilo se tornar um relógio. Só há uma explicação: houve um ser inteligente que construiu aquele relógio. Da mesma forma, cada uma de nossas células é uma engenharia genética, uma perfeição, uma beleza sem tamanho, e que nós podemos dizer só se teve alguém inteligente que construiu tudo isso. E isso em uma simples célula. Como, por exemplo, na célula tem a membrana celular. Antigamente nós achávamos que essa membrana celular era só para proteger a célula, só um invólucro da célula, mas não. Essa membrana celular contém antenas que captam sinais, que enviam para o núcleo da célula. Se nós temos aquela proteína necessária para trabalhar aquela substância que está entrando na célula, se nós temos, ok. Se não temos, a célula vai produzir. Então nós vemos ali um ato de inteligência, e as células, elas se comunicam entre elas no nosso corpo inteiro, enviando mensagens neuroquímicas, bioquímicas, e há toda uma comunicação intercelular. Só nisso nós vemos uma maravilha, uma inteligência suprema. Então, daí nós podemos acreditar que existe sim um supremo criador, uma suprema inteligência. Bem, então nós começamos os estudos teológicos a partir do estudo da Palavra de Deus, da Bíblia Sagrada. E uma recomendação que eu faço é que comecem a estudar a Bíblia. Na própria Bíblia está: pecais não conhecendo as Escrituras. Ou seja, é dever de cada um de nós buscar conhecer as Escrituras Sagradas, saber o que está escrito lá, levar a sério. Eu vejo que as pessoas falam: eu acredito em Deus, eu tenho fé, mas a fé ainda é muito pequena, a fé ainda é muito primária. O estudo da teologia vai nos levar além, vai ajudar-nos a entender melhor, a compreender o que é Deus, quem Ele é, o que Ele faz, o que Ele não faz, o que Ele espera de nós. Existe um plano de salvação, existe um desígnio divino para nossas vidas. É esse tipo de coisas que nós vamos estar abordando no decorrer do nosso curso. Então fica esse compromisso de estarmos estudando a palavra, e peço que convide os amigos, conhecidos, para estarem fazendo esse curso. Eu tenho certeza que vai estar ajudando. E esse é o meu objetivo: ajudar o maior número possível de pessoas. E eu penso que a maior ajuda que a gente pode dar para alguém não é só o trato físico ou mental, que é o que eu faço na minha vida profissional. Eu sou psicanalista, também acupunturista e também sou teólogo. Na vida profissional eu exerço a parte da terapia, eu trato o corpo e a mente das pessoas. Acho isso muito importante e valioso, com certeza, mas eu me baseio num preceito bíblico que diz assim: de que adianta vir a ganhar o mundo inteiro se vier perder a sua alma? Então, nós devemos nutrir a nossa alma. E o próprio Cristo nos disse: nem só de pão vive o homem, mas da palavra. Então, nós temos que ter o nosso alimento espiritual, temos que criar e desenvolver bons hábitos para com o divino. Então, ter uma leitura diária da Palavra de Deus, porque ela nutre a nossa alma, e buscar esse entendimento, começar a entender o que você está lendo. E para isso que serve o curso de teologia, para a gente estar entendendo melhor o que está sendo lido, estudado, para nós refletirmos num nível mais profundo e entendermos de fato qual é a vontade de Deus para com a gente, o que Ele espera de nós, da nossa vida. E de antemão já posso adiantar: Deus tem um plano maravilhoso para nós. Deus tem um amor tão profundo
que Ele deu o próprio Filho para a nossa salvação. E nós devemos abraçar, aceitar essa bênção, essa oportunidade de termos uma vida melhor, de termos uma vida feliz, de nos melhorarmos a cada dia, de nos tornarmos um vaso na mão do oleiro, que Ele vai nos moldando e de cada um de nós vai sair uma obra de arte, uma obra de amor, que vai estar ajudando o mundo a se tornar um lugar melhor para todos nós.